Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estamos aqui com o nosso segundo vídeo a respeito da fé católica. E para que haja uma melhor compreensão dos outros assuntos, hoje nós vamos tratar sobre o que é heresia, o que é apostasia e o que é cisma. Apontarei exemplos na história da igreja de heresias, apontarei exemplos de cisma, fundamentando também na Sagrada Escritura, e depois deixarei alguns documentos na descrição do vídeo para que possa fomentar-se a leitura desses documentos para um maior conhecimento acerca do que a Santa Igreja ensina, do que a Santa Igreja também condena. Ok? Bom, utilizando o Catecismo do Papa São Pio X, Catecismo Católico, vamos responder a primeira pergunta. No parágrafo, na pergunta 227, quem são os hereges? Os hereges são as pessoas batizadas que recusam com pertinácia crer em alguma verdade revelada por Deus e ensinada como de fé pela Igreja Católica. Por exemplo, os arianos, os nestorianos e as várias seitas protestantes. Para ser um herege, o primeiro requisito é você ter sido batizado. E o segundo é justamente recusar com pertinácia crer em alguma verdade revelada por Deus e ensinada como de fé pela Igreja Católica. Portanto, tem duas fontes que podem jorrar heresia. Ou combater a verdade revelada, isto é, a Escritura Sagrada, ou combater justamente o ensino magisterial da Santa Igreja, sua disciplina, sua fé, sua moral, etc. E aqui ele cita os exemplos, né? Os arianos, nestorianos, as várias seitas protestantes, alguns não negando um dogma totalmente explícito, outras negando que é um dogma, uma verdade que deve ser assumida àquele que professa a fé católica. Darei os exemplos da Escritura logo em seguida. Então, quem são os hereges? E vamos pegar na pergunta 363, o que é heresia? A heresia é um erro culpável de inteligência pelo qual se nega com pertinácia alguma verdade da fé. Então, é um erro intelectual, porque a fé vem iluminar a inteligência. Como no próprio catecismo também ensina, nós não podemos compreender todos os mistérios da fé, porque são mistérios. Então, vem iluminar a inteligência. Nem tudo vai caber na inteligência. Então, Nosso Senhor quer o quê? A humildade dessa submissão da inteligência ao que é revelado. Outra pergunta, 228. Quem são os apóstatas? Os apóstatas são aqueles que abjuram, isto é, renegam com ato externo a fé católica que antes professavam. Para se cair em apostasia, você antes tinha que professar a fé católica, certo? Então, se você alguma vez professou a fé católica e com isso você renega, você abjura, você se torna um apóstata. Quem realmente era católico, quem cria em tudo que Deus revelou e sua Santa Igreja propõe a crer, e se torna um protestante, se torna um ariano, se torna um budista, se torna um espírita, se torna um modernista, isto é, se tornou um apóstata, porque renega o que Deus revelou e o que a sua Santa Igreja propõe a crer. Pergunta 229. Quem são os cismáticos? Os cismáticos são os cristãos que, não negando explicitamente dogma algum, se separam voluntariamente da Igreja de Jesus Cristo ou dos legítimos pastores. Vou ler novamente. Os cismáticos são os cristãos que, não negando explicitamente dogma algum, se separam voluntariamente da Igreja de Jesus Cristo ou dos legítimos pastores. Alguns exemplos de heresia. O protestantismo. Lutero, além de se tornar um herege, se tornou um apóstata, porque justamente ele professava a fé católica
e começou a combater a Igreja Católica. A autoridade papal, por exemplo, a legitimidade das Sagradas Escrituras. Tanto é que ele não quis que o livro de Tiago, a Epístola de São Tiago, entrasse no cânon. Protestou contra isso, porque o protestantismo protesta contra o ensino da igreja. E não só com a igreja, porque pega a escritura revelada, tira-se os livros que a Santa Igreja autorizou a sua leitura, legitimou, canonizou, e infelizmente, né, a gente sabe que pelo catecismo, o ensino do catecismo, se você tem uma escritura, mesmo ainda que seja católica, mas que não tem as explicações católicas nas notas de rodapé, essa escritura não pode ser autorizada a leitura, porque é necessárias as explicações dos Santos Padres nas notas de rodapé, e não simplesmente se ler de qualquer maneira. Protestantismo ataca justamente de modo mais explícito, né, a escritura revelada e a Santa Igreja, sua autoridade papal, sua hierarquia, o sacerdócio também, o celibato, o modernismo, que Papa São Pio X condenou na encíclica Pascendi Domini Gregis. É a heresia dos nossos tempos, né? O modernismo que ele nega justamente milagres, justifica a vinda do Verbo encarnado como um fato meramente histórico e não com a função salvífica, né? Nega principalmente tudo aquilo que a Santa Igreja coloca como fonte de revelação, faz enxergar os milagres como representações, não simplesmente como atos sobrenaturais, mas como representações de uma interpretação. Condena-se, né, justamente toda a falsa interpretação da Sagrada Escritura, todo meio filosófico que busca deturpar Santo Tomás, o ensino escolástico, como estrutura sólida e fundamentada para se compreender a verdade. E outro exemplo de heresia, uma heresia um pouco desconhecida de muitos, a heresia galicana. Por que eu quis citar essa heresia? Justamente porque em determinados meios tradicionais se parece muito com essa heresia, o que ela veio justamente para reconhece esse sumo pontífice, mas limita-se à sua jurisprudência em determinados locais. Ou seja, se eu reconheço o sumo pontífice, eu devo-lhe obediência em tudo que ele ensina, em tudo que ele assume como ato de ensino. E eu não posso simplesmente negar isso, porque ou ele é pontífice legítimo ou ele não é. Ou ele ensina a verdade e eu tenho que obedecer, ou ele não ensina a verdade e eu não devo obedecer. E isso está explicado na Pastor Eternos, documento da Pastor Eternos. Então, a heresia galicana é justamente, eu reconheço aquele sumo pontífice, mas dentro desta região, dentro de determinados locais, ele não tem autoridade. Por quê? Porque se quer justamente banir o sumo pontífice de atuar em determinados locais. Não se obedece a isso. Enfim, cismas, exemplos de cismas. Cisma do Oriente, em 1054. Cisma do Ocidente, em 1378 a 1417. E o cisma anglicano. Destaque para o cisma do Oriente, quando se justamente quis se nivelar um concílio, reconhecê-lo acima da autoridade papal. Cisma do Ocidente, alguns cardeais se separaram voluntariamente porque houve uma impostura de um ilegítimo papa e houve justamente essa separação. E o cisma anglicano, quando Henrique VIII decretou que o rei tinha um poder temporal e justamente ele quis o adultério, a igreja não reconhece o adultério, ele quis o adultério e a heresia anglicana se tornou evidente na Inglaterra. Ganhou força na Inglaterra, juntamente com o protestantismo, porque justamente combate a autoridade da Santa Igreja. Então,
Sem mais delongas, vamos à Sagrada Escritura. Sobre heresia, vamos abrir em Tito, capítulo 3, versículo 10 a 11. Capítulo 3, versículo 10 a 11. Foge do homem herege, depois da primeira e segunda correção, sabendo que um tal homem está pervertido e peca, como quem é condenado pelo seu próprio juízo. Um exemplo claro, gente, na história da Santa Igreja, é justamente o que ocorreu com Lutero. Padres foram designados para conversar com Lutero, e Lutero não aceitava o ensino da Igreja. Lutero não quis reconhecer os erros dele. Foi levado a cabo justamente homens de virtude para conversar com ele, para tentar a reconciliação, mas ele não quis. Ele não quis isso. Então, olha a demonstração do Espírito Santo. Foge do homem herege, depois da primeira e segunda correção, sabendo que um tal homem está pervertido e peca, como quem é condenado pelo seu próprio juízo. Gálatas 1, 8, 9. Mas ainda que nós mesmos, um anjo do céu, vos anuncie um evangelho diferente daquele que vos temos anunciado, seja anátema. O evangelho conhecido é justamente o que nosso Senhor Jesus Cristo revelou e, através dos legítimos pastores, ensina. Quem vos despreza, a mim despreza, disse nosso Senhor. Quem despreza os seus apóstolos, a ele despreza. Sobre a apostasia. Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 19. Eles saíram de entre nós, mas não eram dos nossos, verdadeiros fiéis. Porque se tivessem sido dos nossos, ficariam certamente conosco. Mas saíram de entre nós, para que se conheça que nem todos são dos nossos. Outra passagem, Hebreus 10, 26, 29. Porque, se nós pecamos voluntariamente depois de termos recebido o conhecimento da verdade, não resta mais vítima pelos pecados, mas uma esperança terrível do juízo e o ardor do fogo que há de devorar os adversários de Deus. Se alguém violar a lei de Moisés, tornando-se idólatra, sob a deposição de 2 ou 3 testemunhas, morre sem remissão alguma. Quanto maiores tormentos julgais vós, que merece o que tiver calcado aos pés do Filho de Deus, e tiver considerado como profano o sangue do testamento, com que foi santificado, e tiver ultrajado o Espírito, autor da graça. O protestantismo nega os sacramentos da Santíssima Eucaristia, da unção dos enfermos, nega a confirmação, o crisma, nega a ordem. Então, percebam a agressão ao sangue de Nosso Senhor que é feita. E o modernismo também, ele não nega, só que ele muda e mudou justamente o rito que a Santa Igreja executava e adulterou-se isso no falso Concílio Vaticano II. Existia um rito, o rito de ordenação, por exemplo. O rito de ordenação, por exemplo, necessitava-se de um juramento antimodernista. No falso concílio, decorrência do falso concílio, as mudanças que foram ocorrendo, o que é que ocorreu? Retirou-se o juramento antimodernista. Então, se foi retirado o juramento antimodernista por uma heresia condenada por um Papa legítimo, sem explicação, sem justamente definir por que isso, explicar para aqueles que necessitam saber, para os fiéis, para os sacerdotes, qual a razão disso tudo. Então fica evidente que ou é a Igreja Católica ou é uma falsa igreja. Não tem para onde correr. E contra o cisma, 1 Coríntios 1:10. São Paulo acerca dos abusos na igreja de Corinto e das divisões entre os fiéis. Ora, rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos o mesmo. E que entre vós não haja cismas, mas sedes perfeitos no mesmo espírito e no mesmo parecer.
Porque de vós, irmãos meus, que me foi referido pelos da casa de Cloé, que há contenda entre vós, e digo isto porque cada um de vós diz, eu sou de Paulo e eu de Apolo, eu de Cefas e eu de Cristo. Está dividido Cristo? Porventura Paulo foi crucificado por vós, ou fostes batizados em nome de Paulo? E aí São Paulo traça uma admoestação aos fiéis de Corinto. Portanto, fica evidente que o ser católico é ser universal. Uma mesma linguagem, um mesmo pensamento. Quando em matérias do que a Santa Igreja ensina isso diverge, então tem alguma coisa errada. É preciso estar atento. Como se diz, né? É preciso estar de orelha em pé. Por quê? Se existe um ensino universal, existe um ensino católico, lógico que determinados costumes locais, algumas disciplinas podem mudar, pode ocorrer alguma observação que um sacerdote pode permitir, alguma coisa disciplinar, etc., que não vai transgredir a fé. Agora, se transgride pontos doutrinais importantes, pontos relevantes, de acordo com o que está, por exemplo, na encíclica Pastor Eternus, na encíclica Satis Cogito, na Pascendi Domini Gredis, se atenta contra isto, então, infelizmente, isso deixa de ser católico. Isso deixa de ser católico. Então, resumindo, vimos o que é heresia, o que é apostasia, o que é o cisma, alguns exemplos. Deixarei aqui as encíclicas necessárias, documentos para estudo, links também e as citações da Sagrada Escritura abordadas. Salve Maria, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.